Fala galera, beleza? Sou o Norba, uma das pessoas desenvolvedoras de software aqui na Tribe. E hoje vamos dar mais um passo rumo à aprovação do desafio prático. E nesta videoaula vamos falar sobre os operadores aritméticos no JavaScript, beleza? E para conseguirmos realizar operações aritméticas, o JavaScript nos oferece ferramentas para isso, em que podemos escrever expressões matemáticas básicas como adição e subtração sem muito esforço, como se tivéssemos uma calculadora disponível para nos ajudar no desenvolvimento de nossos programas. E no JavaScript, declaramos as operações aritméticas muito parecidas com a forma que escrevemos em nossa linguagem natural. Por exemplo, 10 mais 5, 8 vezes 2, 4 dividido por 2. Ou melhor dizendo, algumas até idênticas, o que caracteriza o JavaScript como uma linguagem de sintaxe bastante legível e mais simples de aprender. E os operadores que vamos ver hoje são o de adição, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação e, por fim, o operador módulo, para quando quisermos saber o resto de uma divisão. E antes, vamos ver a estrutura de uma operação aritmética no JavaScript. Nesta tabela, repare que os operadores atuam sobre dois elementos, um número à esquerda e um número à direita, e por isto os denominamos como operadores binários no JavaScript. E agora, vamos começar a entender na prática como usá-los no JavaScript. Você vai ver que a maioria deles são simples. Por exemplo, vamos começar com o operador de adição. Então, vemos aqui que para fazermos uma operação de adição, é só a gente digitar um primeiro número, o operando da esquerda, em seguida um operador, no caso o de adição, e por fim o operando da direita. E ao apertarmos Enter, o JavaScript calcula e nos retorna o resultado desta operação. Simples, não é? E vamos ver mais alguns exemplos com o operador de adição. Podemos ir somando um número atrás do outro, que o JavaScript vai saber executar normalmente, semelhante a uma calculadora, em que vamos somando o resultado da operação atual com o próximo número que pressionamos. Beleza? Podemos também realizar operações com variáveis que tenham números armazenados. Por exemplo, vou declarar aqui uma variável chamada salário que irá armazenar o valor 3.500. Em seguida, vamos declarar uma outra variável chamada aumento e atribuir a ela um número com casas decimais. Agora vamos somar esses dois valores, salário mais aumento, e pressionarmos Enter. Quando fazemos isso, o JavaScript faz a operação, o que resulta o seu salário em 4.500,50. Uma outra coisa legal que podemos fazer é isto aqui. Atribuir esta soma na nossa variável salário, que irá atualizar o valor dela para o novo salário. Mas como o JavaScript faz isso? Primeiramente, ele interpreta o que está do lado direito do sinal de igual, executa a expressão e então atribui o resultado na variável. Então, a variável salário agora passa a ser 4.500,50. Até aqui, ok? Se não hesite em pausar o vídeo para pensar um pouco, voltar para ver o vídeo novamente ou tentar executar exemplos para assimilar melhor. E tente executar exemplos que possam vir à sua cabeça também. Não tenha medo de errar, vá experimentando e se acostumando com a escrita de código, ok? Agora vamos limpar o nosso console e ver alguns exemplos sobre o operador de subtração. Que em termos de escrita de código é a mesma coisa, mudando apenas o operador e o resultado, claro. Novamente, vamos limpar nosso console
e seguir com exemplos do operador de multiplicação. Tranquilo, não é? Agora o de divisão. E repare que a estrutura não muda, é sempre um operando, um operador e outro operando. E os operandos podendo ser um número explícito ou uma variável que contém um número. Por exemplo, podemos pegar a variável salário e dividir ela por 2, que funciona normalmente. Agora vamos ver o operador de exponenciação, representado por 2 asteriscos. Por exemplo, se quisermos escrever a expressão 2 elevado ao cubo no JavaScript, seria desta forma. E ao apertarmos Enter, o JavaScript realiza a operação para a gente. Bom, e vamos para o próximo e último, que é o operador módulo, que nos retorna o resto de uma divisão. Vamos pegar como exemplo, saber se o 10 é um número divisível por 2. Se o resto da divisão for 0, de fato ele é. E nesta expressão, o JavaScript faz a operação de divisão e ao invés de nos retornar o resultado, nos retorna o resto dessa divisão. E aqui, o 10 é o nosso dividendo e o 2 o nosso divisor. E quando pressionamos Enter, o JavaScript nos retorna 0. E este operador módulo é muito usado, por exemplo, para verificarmos se um número é par ou ímpar, pois se o resto da divisão for 0, sabemos que o número que está sendo dividido por 2 é par, caso contrário é ímpar. Mas vamos a mais um exemplo. Vamos tentar achar o resto da divisão de 5 por 2. E como podemos ver, o JavaScript nos retornou 1. E com este resultado, identificamos que o 5 não é um número par, e sim ímpar, beleza? Agora faça uma pausa no vídeo e tente no seu computador verificar se o número 9 é divisível por 3. Bom, espero que tenha conseguido e imagino que você tenha feito o seguinte. Com o resultado, identificamos que o 9 é divisível por 3, dado que não há resto na divisão. Bom, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que tenha ficado claro para você o aprendizado hoje. E pratique bastante com nossos exercícios, pois quanto mais praticar, mais você assimila o conhecimento. E ao longo das aulas e de seus estudos, você verá os bloquinhos de seu conhecimento se encaixando para conseguir fazer coisas maiores com JavaScript, beleza? Te vejo estudando conosco em breve e até a próxima.